Olá, estamos aqui mais uma vez, dando continuidade aos nossos estudos, para que você possa fazer o seu concurso, alcançar aquele seu sonho de tanto tempo. E para que você possa fazer a sua prova com consciência, conhecendo, estudando, para você ter bastante segurança na hora de responder suas questões. Então, para quem não me conhece, é o seu primeiro encontro comigo, eu sou a professora Márcia Gil, e nós vamos discutir aqui ao longo dessas aulas vários assuntos sobre a questão da prática pedagógica, da filosofia da educação, da história da educação, da sociologia e tantos outros temas, que são temas que estão sempre presentes no concurso. Então, não perca as aulas. Preste atenção, amplie sempre seus conhecimentos. Eu vou procurar sempre dar alguma dica de alguma bibliografia para que vocês possam ler, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais do assunto que a gente está tratando nesse momento, nessa aula, tá? E hoje a gente começa, então, a questão da educação no mundo contemporâneo na relação com a sociedade e com o Estado. Então, a gente vai falar um pouquinho da educação, das funções da educação, para que ela existe, sempre situando nessa relação sociedade e o Estado, sociedade e o Estado. Preste atenção que esse Estado aqui é a nação, é o poder público, é como tudo é organizado, ok? Então, para começar a nossa aula, eu trouxe aqui um trecho do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, que é um texto de 1931. Então, o Manifesto da Escola Nova, algumas pessoas influentes, intelectuais, pessoas da área da educação, encabeçados por Anísio Teixeira, fizeram um manifesto, um documento escrito pedindo mudanças na educação. E eu trago aqui uma frase desse manifesto para a gente começar as nossas discussões sobre essa questão da educação e da sociedade, tá? Então, toda educação varia sempre em função de uma concepção de vida, refletindo em cada época a filosofia predominante determinada a seu turno pela estrutura da sociedade. Esquece isso aqui, tá? É a seu turno pela estrutura da sociedade. Então, olha só o que acontece. Cada educação vai sempre variar em função de uma concepção de vida. Quando a gente pensa em educação e a gente pensa no fenômeno educativo de uma forma geral, a gente sabe que o fenômeno educativo ele está sempre presente onde a gente tem pessoas. Então, se você tem pessoas reunidas, você tem um fenômeno educativo. Em qualquer cultura, os mais velhos sempre ensinam aos mais novos. Essas são práticas educativas. Então, a educação ela faz parte da vida em sociedade. Mas o que é elemento dessa educação vai variar justamente com esta sociedade. Vai variar com a concepção de vida. Por exemplo, se a gente pensar na vida de hoje e na vida de 50 anos atrás, nós não podemos imaginar ou sequer sonhar que a educação tenha os seus mesmos propósitos, ou esteja organizada das mesmas formas. Porque a concepção de vida muda, as filosofias predominantes hoje são diferentes, as posturas, os valores vão se transformando com o passar do tempo. E, portanto, a gente tem que estar sempre fazendo esse estudo, educação e sociedade, educação e tempo histórico, educação e hoje, para que a gente possa entender essa relação de uma forma proveitosa, tá? Discutir concepções de vida e de sociedade, então, é conhecer e compreender os alicerces do processo educativo. Para você entender hoje a educação que nós temos no nosso país, a gente precisa discutir essas concepções de vida. A gente precisa entender a sociedade, quais são os alicerces sobre os quais essa sociedade se escora, para a gente entender qual é a nossa proposta de educação hoje. Então, a gente tem que refletir sobre as questões filosóficas, sobre as questões históricas, sobre as questões sociológicas, econômicas, teóricas e pedagógicas da educação, com vistas à atuação objetiva na realidade educacional. Ainda, Manifesto dos Pioneiros da Educação. Então, vejam que é um texto de 1931, mas, como ele é um texto genérico, como ele não está entrando em nenhuma especificidade, ele fala de algo que é atemporal.
da necessidade constante da gente olhar para a educação tendo em vista o contexto político, filosófico, histórico, cultural, social, para que a gente possa entender quais as relações que se estabelecem nesta relação, porque com certeza essas relações existem, elas são determinantes para o modelo de educação que cada país, que cada lugar organiza, ok? Então, vamos lá. Para a gente poder discutir melhor essas questões, eu trouxe aqui uma definição de sociedade e trouxe também depois uma definição de Estado. Então, a gente pode falar de sociedade. Sociedade é um conjunto de pessoas que vive em certa faixa de tempo e de espaço, segundo normas comuns, e que são unidas pelas necessidades do grupo. É, na verdade, uma entidade autônoma que emerge da experiência da vida coletiva e possui características próprias que transcendem aos indivíduos que a ela pertencem. Então, você está falando de um grupo de pessoas que tem normas que são geridas pelas necessidades do grupo e que essas questões coletivas se sobrepõem às questões do indivíduo. É também um grupamento humano devidamente organizado que coopera entre si com um objetivo fim, melhoria da vida dos indivíduos, garantindo a continuidade desta própria sociedade. Então, a gente está falando de uma sociedade como uma organização de pessoas, normas, regras, mas pensando sempre no benefício coletivo e pensando sempre na continuidade daquele próprio grupo, ok? Então, definição de sociedade é essa. Quando a gente fala de olhar para a sociedade, a gente está falando de olhar para essas regras, para essas normas, para isso que hoje nos mantém e que nos une em torno de alguns objetivos comuns. E quando a gente olha para o Estado, qual a definição que a gente pode dar para o Estado? O Estado, então, ele teria surgido da necessidade de se estabelecer um acordo, essas regras e essas normas entre os indivíduos que viviam em comunidade, com o objetivo de dirimir os conflitos que porventura se apresentavam. Então, como é que você organiza essas normas? Como é que você resolve os conflitos? Então, se você vive em sociedade, você precisa ter alguma instância para poder organizar, para diminuir os conflitos, para poder, de fato, criar esses acordos, essas regras. E essa instância, então, é o Estado. Então, a gente pode ver que o Estado ele existe em função da sociedade e não o inverso. Não é a sociedade que vive em função do Estado, e sim o Estado é que tem que viver em função da sociedade. Se a gente for pegar como é que essa ideia da educação está prevista na própria legislação, a gente pode ver na Constituição Federal que quando trata dos fundamentos essenciais, vai privilegiando a educação, apontando como uma das alternativas para a formação da dignidade da pessoa humana. Então, a gente está falando, se é uma lei, ela é produto do Estado, e o Estado está dizendo que essa questão da educação é uma questão fundamental quando a gente fala da formação da dignidade da pessoa humana. Ainda nesse capítulo da legislação, a gente pode pegar a LDB, que diz o seguinte, a educação, direito de todos, é dever do Estado e da família, visa o pleno desenvolvimento da pessoa, do seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, a LDB, que é uma lei que vem após a Constituição, né? A Constituição é o grande guarda-chuva e a partir dela as outras leis se estabelecem, entre elas a LDB. Ela vem trazendo para a gente essa ideia do desenvolvimento da pessoa, do preparo para o exercício da cidadania e da sua qualificação para o mundo do trabalho. Então, nos cabe, neste momento, começar a pensar em algumas questões. Educar. Educar para quê? Então, eu tenho que olhar sociedade, contextos, história, política, tudo isso faz parte desse para quê. O meu objetivo em educar, qual é? Para que eu educo as pessoas? Quem eu educo?
Educo todos? Educo só crianças? Educo até um certo momento? Quem é o sujeito dessa educação? Para que tipo de sociedade estamos educando? Para que tipo de sociedade? O que nós queremos? O que nós queremos formar, manter, mudar, transformar? O que a gente quer? E a partir de quais princípios e valores é que nós educamos? Então, lembra, algumas questões que são primordiais para a gente ter esse diálogo. Para que educar? Quem educar? Para que tipo de sociedade educamos? E a partir de quais princípios e de quais valores é que essa educação se estabelece. E aí eu trouxe um pouquinho de um trecho de Tomás Tadeu da Silva, que é Silva 2001, e ele diz assim: a educação tem como finalidade formar o ser humano desejável para um determinado tipo de sociedade. Então, para e pensa. Nossa sociedade hoje, que tipo de pessoa, que tipo de ser humano é desejável para ela? E aí a gente pode olhar a partir da nossa perspectiva, enquanto professores, enquanto indivíduos que somos, enquanto cidadãos que somos, mas lembra que quando a gente fala dessas finalidades, a gente tem que alargar a nossa visão e pensar que a nossa visão particular talvez não seja a mesma visão particular que está sendo dominante em outros sentidos, em outros aspectos da própria vida. Existem forças dentro dessa ideia da sociedade, para a gente poder pensar em que ser humano é esse que a gente quer de fato formar. E aí tem muitas discussões sobre esse assunto que a gente vai ter mais à frente, tá? Além disso, ela visa promover mudanças relativamente permanentes nos indivíduos, de modo a favorecer o desenvolvimento integral do homem na sociedade. A educação, ela traz mudanças do indivíduo. Ela não pode ser vista, por exemplo, como um treinamento. Porque um treinamento, ele te dá uma mudança, mas essa mudança é momentânea. Então, assim, eu vou treinar para acertar todas as cestas no basquete. Então, vou lá, eu treino. Quanto mais eu treino, mais bolas eu acerto lá na cesta. Mas se eu paro de treinar, isso não quer dizer que eu não vá acertar a cesta, mas a minha possibilidade, a minha quantidade de acertos vai ser muito menor. Então, a gente tem que fazer uma diferença entre treinamento e educação. A educação, ela tem essas mudanças que são relativamente mais permanentes. Então, quando o sujeito ele sabe acertar a cesta, embora ele não acerte constantemente, a gente está falando de processos de educação, que são mais constantes, são mais permanentes e que, de fato, vão favorecendo o desenvolvimento integral do homem nas suas perspectivas da vida social. Porque a educação ela existe por conta da questão social. E é por isso que a gente fala hoje, constantemente, que a educação é sempre um elemento social. A educação é uma instância socioeducativa, sempre, porque a gente não faz educação distante do contexto social. Além disso, ela pode favorecer o desenvolvimento de uma visão mais participativa, crítica e reflexiva dos grupos nas decisões dos assuntos que lhes dizem respeito, se essa for a sua finalidade. Nem sempre a finalidade é essa. Se você tem uma educação cuja finalidade é uma finalidade mais crítica, onde você quer uma participação mais contundente das pessoas na vida em sociedade, uma organização das pessoas para lutarem pelos seus interesses, para discutirem as regras e as novas posturas, você pode ter essa finalidade e a escola pode se servir também a esse papel. Mas, por outro lado, se essa não for a sua finalidade, se você quiser apenas que os alunos tenham acesso a alguns conhecimentos, que reproduzam esses conhecimentos, que aceitem aquilo que é imposto a eles, a escola vai se organizar de uma outra forma, porque a educação vai passar a ter uma outra finalidade, ok? E aí, gente, em cima dessas questões, a gente pode pensar que a concepção de educação está diretamente relacionada à concepção de sociedade. E, portanto, cada época irá enunciar as suas finalidades, adotando determinada tendência pedagógica.
Tendência pedagógica é uma aula que a gente vai ter muito em breve, tá? Que a gente vai ver justamente essas relações na prática pedagógica. Por enquanto, a gente está discutindo na perspectiva filosófica, na perspectiva dos contextos, até poder chegar à prática pedagógica. Então, a gente já sabe que cada sociedade, cada concepção de sociedade vai estar associada a uma concepção de educação. Por quê? As finalidades serão diferentes, as propostas serão diferentes, os contextos serão diferentes e, portanto, a educação. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para lhe apresentar a nossa isolada de conhecimentos pedagógicos aqui da La Concurso, né? Antes de mais nada, eu peço licença, você estava assistindo no vídeo aí, ou do professor Bodão, ou da professora Márcia Gil, mas esse vídeo, nós temos a intenção de ser apenas um vídeo demonstrativo, para você conhecer a qualidade dos nossos professores. Esse vídeo representa apenas 20% da videoaula, da aula inteira. Quer assistir o restante? Então clique aqui embaixo que você tem um link, esse link vai direcionar você aí lá para o nosso site, uma isolada de conhecimentos pedagógicos total, né? Todas as aulas do professor César Bodão e todas as aulas da professora Márcia Gil. Investimento apenas R$ 80, 2 professores, prazo de acesso 60 dias, e durante 60 dias você pode assistir quantas vezes na hora que quiser, na hora que desejar, né? Tá certo? Carga horária 84 horas, né? Atualmente, eu digo atualmente por quê? Porque dentro desse prazo de 60 dias nós podemos ter aí alguma atualização, e esse módulo recebe aí todas as atualizações durante esse período, né? Quantidade de aulas, 109 horas, né? Ou seja, só aqui na La Concurso você pode ter certeza aí que é o melhor módulo de isolado de conhecimentos bancários existentes aí no mercado. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.